Uma armação suja, um acordo secreto e um plano cruel colocam Lúcia no centro de um escândalo que pode acabar com sua reputação. Virgínia e Graça acreditam ter o controle de tudo, mas o que elas não imaginam é que Botelho pode surpreender na hora decisiva. Na delegacia, revelações chocantes vão mudar o jogo e deixar todos sem reação, principalmente Lúcia. O que vai acontecer com ela diante de todos? Até onde vai a vingança de Virgínia? E quando a verdade vier à tona, quem vai pagar o preço mais alto? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Lúcia após a decisão final de Botelho. O silêncio toma conta da delegacia como se ninguém ali ousasse respirar. Botelho observa as joias mais uma vez, demorando além do necessário, enquanto o som leve do metal sendo manuseado ecoa pelo ambiente. Virgínia, de braços cruzados, mantém os olhos cravados nele, quase como se pudesse obrigá-lo a cumprir o acordo só com o olhar. Seu semblante é firme, mas a tensão nos dedos denuncia o nervosismo. Lúcia, por outro lado, permanece erguida, mas com o coração acelerado. Seus olhos percorrem o rosto do inspetor, tentando decifrar qualquer sinal. José está ao seu lado, inquieto, olhando ora para Botelho, ora para o delegado, como se buscasse alguma segurança naquele momento. Botelho respira fundo, limpa a garganta e finalmente quebra o silêncio. Depois de uma análise minuciosa, posso afirmar com toda certeza: essas joias definitivamente não são as mesmas que desapareceram de São Paulo. Por um segundo, ninguém reage. O choque se espalha pelo ambiente. Então, Lúcia solta o ar preso, levando a mão ao peito, visivelmente aliviada. José rapidamente apoia as mãos em seus ombros. Eu sabia que a verdade ia aparecer, diz ele, com um sorriso emocionado. Mas a reação de Virgínia é completamente oposta. Seu rosto se fecha, os olhos se arregalam, e ela dá um passo à frente, incrédula. Como é que é? Não, o senhor está completamente enganado. Refaz essa acariação agora. O tom dela mistura revolta e desespero. Botelho engole seco, mas tenta manter a postura. Não há necessidade. Essas joias são superiores, muito mais valiosas, e me arrisco a dizer que nem foram confeccionadas no Brasil. As técnicas utilizadas aqui são inovadoras, incomuns até para os padrões europeus. Virgínia solta uma risada nervosa, carregada de sarcasmo. Ah, claro, agora o senhor virou especialista internacional, não é? Que conveniente! Sem conseguir se conter, ela bate as mãos com força sobre a mesa. O senhor está mentindo, confessa logo, diz que foi comprado por essa aí. O clima pesa instantaneamente. Lúcia não recua. Pelo contrário, dá um passo à frente, com o olhar firme. Não ouse me ofender. Eu não preciso comprar ninguém. A verdade fala por si só, e hoje ela falou bem alto. Virgínia inclina a cabeça, encarando-a com desprezo. Quanto você pagou, hein? Aposto que usou o dinheiro dessas joias para isso. Sempre teve cara de quem joga sujo. Chega! Interrompe José, indignado. A senhora está passando de todos os limites. Diógenes, visivelmente desconcertado, observa a filha com incredulidade. Mas o que é isso, Virgínia? Que atitude é essa? Ela ignora o pai, ainda focada em Lúcia, mas o delegado intervém, com voz firme. Inspetor Botelho, eu preciso de uma confirmação. O senhor está sendo totalmente sincero nesse veredito? Lembre-se de que falso testemunho é crime. O peso da pergunta paira no ar. Botelho hesita por um instante. Seus olhos se cruzam rapidamente com os de Virgínia. Ela prende a respiração. Diógenes percebe, e esse detalhe acende um alerta imediato. O inspetor então endireita a postura e declara: esse é o meu veredito final. Não há dúvidas. Lúcia e Vera são inocentes. Virgínia dá um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Botelho continua, agora encarando diretamente a jovem. E deixo bem claro,
Minha decisão não sofre qualquer influência externa. Nem dinheiro, nem ameaças, nem qualquer tipo de pressão. O recado é direto. O olhar de Virginia endurece, mas ela não sustenta por muito tempo. Furiosa, ela vira as costas. Isso ainda não acabou. Dispara, saindo da delegacia de forma brusca. O clima continua pesado. Lúcia observa a saída dela por um instante, depois ergue a cabeça e encara o delegado, com uma calma quase provocadora. E então, delegado, tem algo a dizer agora? Fortunato ajeita os papéis, visivelmente desconcertado. O caso está encerrado e eu peço desculpas pelo transtorno causado. Vamos, inspetor. Preciso formalizar seu depoimento. Os dois se retiram, deixando um rastro de silêncio no ambiente. Diógenes então se aproxima de Lúcia, claramente abalado. Ele passa a mão pelo rosto, sem saber por onde começar. Eu, sinceramente, não sei nem como te pedir desculpas. Eu fui influenciado pelo medo, pela pressão, pela minha própria filha. Lúcia não suaviza o olhar. Pelo contrário, responde com firmeza. O senhor quer sinceridade? Então eu também vou ser. Eu poderia dizer que entendo, mas estaria mentindo. Em momento algum, eu dei motivo para ser tratada como criminosa. Muito pelo contrário. Ela dá um leve passo à frente. O senhor me elogiou quando eu trouxe essas joias para construir meu negócio. Confiou em mim até alguém plantar dúvida na sua cabeça. Diógenes abaixa o olhar, visivelmente envergonhado. Eu me sinto profundamente envergonhado. Lúcia não recua, e deve mesmo. Mas há uma coisa que o senhor acertou. Tudo isso começou por causa da sua filha. Ela cruza os braços, firme. E o mínimo que eu mereço é um pedido de desculpas dela. Público. Diógenes respira fundo, como se já soubesse que não teria escolha. Você terá. O baile está chegando, e será o momento perfeito para isso acontecer. Ao ouvir a palavra baile, o olhar de Lúcia muda por um breve segundo. Uma ideia começa a se formar, silenciosa, estratégica, mas ela disfarça rapidamente, assumindo um tom controlado. Espero que o senhor cumpra dessa vez. Diógenes apenas assente, sem coragem de sustentar o olhar dela. Enquanto todos começam a se dispersar, Lúcia permanece parada por um instante, pensativa e com um leve brilho no olhar. Um brilho que não é só de alívio, é de quem acabou de vencer, mas já está planejando o próximo passo. Do lado de fora da delegacia, o clima é completamente diferente. Enquanto alguns ainda comentam o veredito, Virginia anda de um lado para o outro, completamente transtornada, tentando conter a própria raiva. Seu olhar está perdido, mas carregado de ódio. É nesse momento que Mirinho surge, observando a cena à distância, com aquele ar curioso e ao mesmo tempo calculista. Ele se aproxima devagar, como quem não quer chamar atenção, mas não esconde o interesse. E então, me conta, a Lúcia foi acusada oficialmente ou não? Virginia para bruscamente, vira-se para ele e solta um riso seco, completamente irritada. Acusada? Aquela ali saiu praticamente como santa. Ela passa a mão pelos cabelos, descontrolada. Aquele inspetor infeliz não cumpriu com o nosso acordo. Mirinho franze a testa imediatamente, mas não demonstra tudo o que pensa. Ele inclina levemente a cabeça, desconfiado. Acordo? Que acordo é esse, Virginia? Ela trava por um instante. Seus olhos se arregalam ao perceber o que acabou de dizer, mas Mirinho se aproxima mais, abaixando o tom de voz, quase íntimo, com um leve sorriso dissimulado. Ué, achei que entre a gente não tivesse segredo. Ou tem coisa que você não quer que eu saiba? Virginia respira fundo, claramente dividida. Olha para os lados, certificando-se de que ninguém está ouvindo. A tensão toma conta do rosto dela, mas o orgulho fala mais alto. Tá bom. Você quer saber? Então escuta. Ela se aproxima ainda mais, falando entre dentes. Eu e sua mãe demos 20 contos de réis para o inspetor Botelho.
para ele confirmar que aquelas joias eram as mesmas de São Paulo. Mirinho fica em silêncio por alguns segundos. Ele observa Virgínia como se estivesse processando cada detalhe, mas de repente, seu semblante muda completamente. Um sorriso surge, quase iluminando seu rosto. Mas isso é maravilhoso. Virgínia pisca algumas vezes, surpresa com a reação. Maravilhoso? Você tá falando sério, Mirinho? Ele solta um leve riso, com um toque de admiração calculada. Claro que tô. Eu nunca imaginei que você e mamãe fossem tão ousadas, ou, melhor, tão inteligentes. O elogio cai como música para os ouvidos de Virgínia. A postura dela muda na hora. Um sorriso satisfeito surge, substituindo a tensão. Eu sabia que você ia entender. Diferente daquele incompetente do inspetor. Mirinho cruza os braços, pensativo, fingindo analisar a situação. Na verdade, isso só complica um pouco as coisas. Virgínia franze a testa, preocupada. Complica? Como assim complica? Ele se aproxima lentamente, com aquele tom estratégico, porque agora esse homem sabe demais e não cumpriu o combinado. Isso faz dele um risco. Virgínia arregala os olhos, absorvendo cada palavra. Então, o que a gente faz? Mirinho dá um leve sorriso de canto, confiante. A gente resolve. Pode deixar comigo, eu vou dar um jeito nesse inspetor. Os olhos de Virgínia brilham imediatamente, cheios de esperança. Você vai fazer ele mudar o depoimento? Ai, meu Deus, eu sabia que podia contar com você. Sem pensar duas vezes, ela o abraça, completamente eufórica. Mas enquanto retribui o gesto, Mirinho mantém os olhos abertos e seu olhar muda, frio, calculista. Distante, ele encara o nada por cima do ombro dela, como se já estivesse vários passos à frente daquela situação. Pode confiar em mim, eu sempre dou um jeito nas coisas. Virgínia se afasta, aliviada, sem perceber a verdadeira intenção por trás daquelas palavras. Então tá tudo resolvido. Eu sabia que isso não ia terminar assim, mas Mirinho apenas observa, com um leve sorriso enigmático, quase imperceptível. A porta da casa se abre e Lúcia entra acompanhada de José e Vera. O clima, que antes era de tensão, agora se transforma em um misto de alívio e euforia. Assim que percebem que ela chegou, os familiares se aproximam rapidamente, cheios de expectativa. E então, Lúcia? Fala logo, minha filha. Pergunta um deles ansioso. Lúcia respira fundo e um sorriso discreto surge em seu rosto. A verdade venceu. Eu fui inocentada. A reação é imediata. Vera leva a mão à boca, emocionada, enquanto José abre um sorriso largo, orgulhoso. Eu sabia. Eu sempre soube que isso não ia ficar assim. Ele a abraça com força, como se quisesse protegê-la de tudo aquilo que acabou de acontecer. Vera se junta ao abraço, aliviada. Que alívio! Finalmente acabou! Por alguns instantes, o ambiente se enche de alegria, de vozes aliviadas, de comemoração sincera. Mas, aos poucos, algo muda. Lúcia se afasta devagar do abraço. O sorriso desaparece, seu olhar endurece. O silêncio começa a substituir a euforia. José percebe primeiro. O que foi, minha filha? Você devia estar feliz. Lúcia cruza os braços, pensativa, com um leve ar de indignação contida. Isso pode até parecer uma vitória, mas essa batalha nunca deveria ter existido. Vera franze a testa, sem entender. Como assim, Lúcia? Você foi inocentada, era tudo o que a gente queria? Ela interrompe, com firmeza. Não, mãe, isso foi o mínimo. Eu fui acusada, humilhada. Colocaram minha palavra em dúvida por causa de um boato sem fundamento. O tom dela não é de tristeza, é de revolta controlada. A Virgínia inventou tudo isso e quase conseguiu destruir tudo o que eu construí. O clima muda completamente. Vera troca um olhar com José, visivelmente preocupada. Mas o pai dela já prometeu que ela vai se desculpar publicamente. Isso não resolve? Lúcia solta um leve riso, mas sem humor algum.
É um riso carregado de ironia. Resolve? Um pedido de desculpas resolve isso? Ela se aproxima um pouco mais, com o olhar firme. Ela tentou acabar com a minha reputação. Você acha mesmo que um "me desculpa" vai apagar isso? José respira fundo, tentando manter a calma. Lúcia, eu entendo sua revolta, mas vingança nunca termina bem. A gente já passou por muita coisa. Não vale a pena reacender esse fogo. Ela o encara, séria, quase fria. Não é sobre reacender nada, tio. É sobre não deixar que isso se repita. Vera dá um passo à frente, apreensiva. O que você está pensando em fazer? Por um instante, Lúcia permanece em silêncio. Seu olhar se perde por um segundo, mas quando volta, já está decidido. Eu vou me vingar. As palavras caem como uma bomba no ambiente. E ela vai pagar pela mesma moeda. José passa a mão pelo rosto, visivelmente aflito. Lúcia, escuta o que você está dizendo. Você não é assim. Não deixe essa situação mudar quem você é. Mas ela não recua. Pelo contrário, mantém a postura firme, quase inabalável. Eu não estou mudando. Eu estou reagindo. Ela caminha lentamente pelo cômodo, como se organizasse os próprios pensamentos. A Virgínia precisa entender que existem consequências, que não dá para sair por aí destruindo a vida dos outros e depois simplesmente pedir desculpa como se nada tivesse acontecido. Vera, agora ainda mais nervosa, insiste. Mas o que você pretende fazer exatamente? Lúcia para. Vira-se lentamente. Um leve sorriso surge em seus lábios, mas não é um sorriso de alegria, é um sorriso estratégico. No baile, ela vai aprender, da pior forma possível. José franze a testa. Baile? Que história é essa agora? Ela cruza os braços novamente, confiante. O baile vai ser o palco perfeito. Todo mundo importante vai estar lá, e eu vou garantir que a verdade apareça do jeito certo. Vera engole seco. Lúcia, isso tá me cheirando a problema. Mas Lúcia apenas mantém o olhar firme. Não, mãe. Problema foi o que ela criou. Eu só vou colocar um ponto final nisso. José ainda tenta insistir, em um último esforço. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa. Ainda dá tempo de deixar isso para lá. Lúcia balança a cabeça negativamente. Não, dessa vez não. Ela respira fundo, como se estivesse selando uma decisão definitiva. Dessa vez, ela vai aprender que toda ação tem uma reação. O silêncio volta a dominar o ambiente. Vera e José trocam olhares preocupados, enquanto Lúcia se mantém firme, com aquele brilho no olhar. Um brilho que já não é só de quem venceu, mas de quem está pronta para atacar. Do outro lado da cidade, longe dos olhares curiosos da delegacia, Mirinho caminha com passos firmes, como se já soubesse exatamente onde encontrar quem procura. Seus olhos estão atentos, o semblante sério, até que ele avista Botelho saindo apressado, visivelmente nervoso, olhando para os lados como quem teme ser seguido. Mirinho acelera o passo e se coloca na frente dele, bloqueando sua passagem. Botelho se assusta, recua um passo, com o coração disparado. O que você quer comigo? Mirinho não responde de imediato. Ele apenas o encara, um olhar frio, calculista, quase intimidador. Depois, inclina levemente a cabeça e fala com calma, mas com firmeza. Eu quero o dinheiro que a Dona Graça lhe deu. A reação de Botelho é imediata. Ele arregala os olhos, completamente pego de surpresa. O quê? Que dinheiro? Eu não faço ideia do que você está falando. Mirinho solta um riso baixo, sarcástico, dando um passo à frente. Ah, não se faça de inocente. Isso não combina com o senhor. Ele cruza os braços, mantendo o olhar fixo. Eu sei muito bem que houve um acordo e que o senhor não cumpriu. Agora me diz, vai me devolver o dinheiro ou prefere que essa história venha à tona de um jeito menos agradável? Botelho começa a suar frio. Ele passa a mão pelo rosto, tentando ganhar tempo. Olha, você está confundindo as coisas. Isso pode dar muito problema. Mirinho se aproxima ainda mais, abaixando o tom de voz.
quase sussurrando. O problema já deu. A diferença é para quem ele vai sobrar. Botelho engole seco. O desespero já é evidente em seu olhar. Eu não tenho esse dinheiro comigo. Então trate de conseguir. Porque se eu abrir a boca, não vai sobrar carreira nem reputação para você. Antes que a situação escale ainda mais, uma voz firme interrompe. O que está acontecendo aqui? Os dois se viram ao mesmo tempo. Coronel Casimiro surge, sério, imponente, observando a cena com desconfiança. Mirinho imediatamente muda a postura. O semblante endurece, mas agora com um toque de cinismo. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Casimiro ignora a pergunta e encara Botelho com intensidade. Eu acho melhor o senhor começar a falar, e falar tudo, agora. O inspetor hesita. Olha de mirinho para o coronel e percebe que não há saída. Pouco tempo depois, a porta da fazenda se abre com força. Casimiro entra ao lado de Mirinho, completamente furioso, a voz ecoando pelo ambiente. Graça, aparece aqui agora. Graça surge rapidamente, ao lado de Ana Maria, assustada com o tom do marido. O que foi isso? Que gritaria é essa? Mas antes que ela termine, Casimiro dispara, sem dar espaço. Que história é essa de você pagar inspetor para mentir na frente do delegado? E ainda usar o meu dinheiro para isso? O impacto é imediato. Graça empalidece. Seu corpo começa a tremer, como se tivesse sido atingido em cheio. Ela abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Ana Maria leva a mão à boca, incrédula. Mamãe, não, isso não pode ser verdade. Casimiro avança alguns passos, ainda mais irritado. O inspetor me contou tudo. Você e aquela Virgínia armaram essa farsa. Ele aponta diretamente para a Graça. E por pouco, isso não vira um escândalo ainda maior. Graça tenta reagir, desesperada, aproximando-se. Meu bem, por favor, isso não é bem assim. Você precisa me ouvir. Mas Casimiro não cede. Eu já ouvi o suficiente. Ela tenta se justificar, atropelando as palavras. A Virgínia, ela disse que o inspetor tinha sido comprado pela Lúcia. A gente só quis consertar a situação. Mirinho solta um riso irônico, cruzando os braços. Consertar? Interessante a forma como a senhora chama a corrupção hoje em dia, mamãe. Graça lança um olhar desesperado para o filho. Mirinho, por favor, não piora as coisas. Mas ele mantém o tom frio. Não tem mais o que piorar. A verdade já apareceu. Só tá difícil de engolir. Ana Maria, ainda em choque, dá um passo atrás. Eu não acredito. Vocês foram capazes de tudo isso por causa de um casamento? Por status? Graça tenta se aproximar da filha. Eu fiz isso por você também. Pelo seu futuro. Não! Rebate Ana Maria, com lágrimas nos olhos. Não coloca isso em mim. Eu nunca pedi nada disso. O ambiente se torna insustentável. Casimiro perde de vez a paciência. Sua voz ecoa forte pela casa. Chega, acabou. Todos se calam imediatamente. Ele encara Graça com frieza. A partir de hoje, você não põe mais a mão em 1 centavo do meu dinheiro. Depois, olha para Mirinho. E você também não. Já passou da hora de aprender que dinheiro não resolve tudo. Mirinho ergue uma sobrancelha, mantendo o ar debochado, mas em silêncio. Casimiro continua, decidido. Vou trocar a senha do cofre. Quero ver como vocês vão se virar agora. Sem dinheiro, sem privilégios, sem nada. Graça fica paralisada, completamente abalada. Você não pode fazer isso. Ele responde, seco. Posso. E vou. O silêncio que se segue é pesado. Ana Maria chora em silêncio. Graça permanece imóvel, sem reação. Já na cidade, o clima dentro da casa de Diógenes é pesado, quase sufocante. A porta se abre e Virgínia entra ainda tomada pela raiva, mas ao dar de cara com o pai parado no meio da sala, completamente imóvel e com um olhar duro, ela congela. Por um instante, o silêncio fala mais alto. Trêmula, tentando recuperar o controle, ela força um tom mais suave. Papai, eu...
Mas Diógenes não permite que ela avance nem mais uma palavra. Ele ergue a mão, cortando-a com frieza. Nem comece. Não adianta mentir para mim. Eu já sei de tudo. Virgínia sente o chão sumir sob seus pés. Seus olhos se arregalam e ela tenta disfarçar. Saber de quê? Eu não faço ideia do que o senhor está falando. Diógenes solta um riso curto, carregado de decepção. Não? Então eu refresco a sua memória. O coronel Casimiro me procurou e fez questão de contar cada detalhe do que você e Dona Graça fizeram. A expressão de Virgínia muda na hora. Ela perde completamente o controle da situação. Sem saída, se joga no sofá, levando a mão ao rosto, tentando arrancar lágrimas. Papai, eu posso explicar. Eu só quis... Ele se aproxima lentamente, sem qualquer compaixão. Essas lágrimas não me enganam mais. Não dessa vez. Virgínia tenta insistir, aumentando o tom dramático. Eu fiz isso por nós, pela nossa reputação. Aquela Lúcia. Chega! Interrompe ele, com a voz firme. O impacto do grito ecoa pela casa. Você não fez isso por mim. Fez por inveja, por orgulho e por achar que está acima de qualquer lei. Ela se levanta rapidamente, indignada. Eu não aceito ser tratada assim. Aquela garota provocou tudo isso. Diógenes se aproxima ainda mais, encarando-a nos olhos. Provocou? Ou você simplesmente não suporta ver alguém crescer sem depender do meu dinheiro? Virgínia fica sem resposta por um segundo, mas logo tenta se recompor. Isso não muda o fato de que eu fui enganada também. Ele cruza os braços, frio. No baile do fim de semana, você vai pedir desculpas públicas a Lúcia. A frase cai como um golpe. O quê? Não, eu não vou fazer isso, reage Virgínia, completamente desesperada. Mas Diógenes não recua nem um centímetro. Isso não é um pedido, é uma ordem. Ele dá uma pausa, como se quisesse que cada palavra fosse absorvida. E tem mais. Você não vai usar nenhum vestido ou joia que tenha sido comprado com o meu dinheiro. Virgínia fica em choque. O quê? Como o senhor espera que eu vá a esse baile, então? Ele responde, seco, sem qualquer emoção. Não sei. Peça ajuda para Dona Graça. Afinal, vocês duas parecem se entender muito bem quando o assunto é armação. Virgínia sente o golpe. Pela primeira vez, ela percebe que perdeu o controle. Algum tempo depois, Ana Maria encontra Lúcia em um canto mais reservado da cidade. Seu olhar ainda carrega o peso do que descobriu. Lúcia percebe imediatamente. O que foi? Você tá com essa cara desde que chegou. Aconteceu alguma coisa? Ana Maria respira fundo, ainda indignada. Você não faz ideia. Minha mãe e a Virgínia, elas armaram tudo contra você. Pagaram um inspetor para mentir. Lúcia não se mostra surpresa. Apenas confirma com um leve aceno de cabeça. Eu desconfiava, mas ouvir isso assim... Ela estreita o olhar. A sua mãe. Eu realmente não esperava. Ana Maria abaixa a cabeça, envergonhada. Ela está obcecada com esse casamento com o Mirinho, mais do que ele, inclusive. Ela suspira. Meu pai ficou tão furioso que sobrou até para mim, e eu nem tive culpa. Lúcia se aproxima, mais séria agora. Mas eles tiveram. E vão pagar por isso. Ana Maria levanta o olhar, preocupada. Lúcia, o que você está pensando em fazer? Um leve sorriso surge no rosto da mocinha, mas é um sorriso carregado de intenção. Eu vou me vingar, e vai ser em grande estilo. Antes que Ana Maria possa reagir, uma voz interrompe. Ana Maria, se me der licença, eu preciso ter uma conversinha com essa infeliz. As duas se viram. Virgínia está ali, com o olhar carregado de ódio. Ana Maria hesita, mas Lúcia faz um leve gesto, sinalizando que está tudo bem. Mesmo contra a vontade, ela se afasta. Lúcia então ergue o queixo, firme. O que você quer? Virgínia cruza os braços, irritada. Por sua culpa, meu pai me castigou. Eu não vou ter nem vestido para ir ao baile. Lúcia solta uma risada curta, incrédula. Minha culpa?
Você criou um boato, tentou me incriminar e ainda pagou para falsificar provas. E a culpa é minha? Virgínia perde a expressão por um instante. Como você sabe disso? Lúcia se aproxima, encarando-a diretamente. Isso não te interessa. O que importa é que a verdade apareceu. Ela dá um passo à frente, firme. E você devia se dar por satisfeita de só ter que pedir desculpas, porque se dependesse de mim, você já estaria atrás das grades. Virgínia engole seco. Lúcia se vira para ir embora, mas para no meio do caminho e volta, com um leve sorriso provocador. Ah, e só para você saber, meu vestido do baile vai ser feito por mim mesma, e eu vou usar as mesmas joias que você tentou usar contra mim. Ela inclina levemente a cabeça. Agora Bom, você vai ter que improvisar, não é? Quero ver quem vai ser a mais bela da noite. Lúcia se afasta, deixando Virgínia completamente atordoada. Por um segundo, o silêncio domina, mas então a expressão de Virgínia muda. A humilhação se transforma em ódio puro. Ah, é assim? Então é guerra. Ela aperta os punhos. Eu posso até não usar o vestido que eu quero, mas você também não vai, querida. Pouco tempo depois, Virgínia chega à fazenda do coronel. Graça a vê e entra em desespero. O que você está fazendo aqui? Você ficou maluca? Meu marido está furioso. Ele pode acabar com tudo. Virgínia ignora o alerta, direta. Eu não tenho tempo. Eu preciso de um vestido e joias. Pega um da Ana Maria, deve servir. Graça olha para os lados, nervosa, quase sussurrando. Dessa vez não dá. Eu tô de mãos atadas. Ele tirou tudo de mim. Tudo. Virgínia perde a paciência. Eu não vou sair por baixo dessa história. Não vou. Graça segura o braço dela, aflita. O que você está pensando em fazer? Virgínia se solta, com o olhar decidido, quase sombrio. Eu vou ser a mais bela daquele baile. De um jeito ou de outro. Ela dá um leve sorriso, carregado de ameaça. E a Lúcia vai deixar de sorrir. Eu vou garantir isso. Graça observa, assustada, percebendo que a situação está prestes a sair completamente do controle. A noite do baile se aproxima e na casa de Lúcia o clima é de expectativa. Mas por trás da tranquilidade aparente existe estratégia. Lúcia termina de se arrumar parcialmente e, com um olhar atento, coloca cuidadosamente o vestido sobre o sofá. Ao lado, posiciona as joias com precisão, como se cada detalhe tivesse sido calculado. Ela observa por um instante, como quem confere uma cena já ensaiada. Vera percebe e estranha. Você vai deixar tudo aí assim, exposto? Não acha arriscado? Lúcia mantém a calma, com um leve sorriso discreto. Às vezes, mãe, é preciso dar oportunidade para a pessoa mostrar exatamente quem ela é. José franze a testa, desconfiado. Lúcia, minha filha, o que você está aprontando? Ela apenas responde, enigmática. Só estou deixando as coisas no lugar certo. Sem dizer mais nada, ela se vira e segue para o quarto. Vou tomar um banho. Já volto. O som da porta se fechando ecoa e o silêncio toma conta da sala. Poucos segundos depois, a porta se abre lentamente. Virgínia entra, cautelosa, olhando para os lados, certificando-se de que ninguém está por perto. Seu olhar é atento, quase predador. Então é aqui, murmura, com um leve sorriso torto. Ela caminha devagar até o sofá e seus olhos encontram o vestido. Por um instante, ela apenas observa. Depois, seu semblante se fecha, tomado por desprezo. Ela acha mesmo que é uma grande estilista. Só porque sabe costurar meia dúzia de tecidos, ela pega o vestido, analisando com ironia. Sinceramente, isso aqui precisava de um toque especial. Sem hesitar, Virgínia começa a rasgar o tecido. O som do pano sendo destruído ecoa pela sala, enquanto ela desfaz, sem qualquer piedade, todo o trabalho de Lúcia. Agora sim, muito mais interessante. Ela ri, uma gargalhada baixa, mas carregada de satisfação. O vestido agora é apenas um amontoado de trapos. Mas então,
Algo chama sua atenção. As joias. Seus olhos brilham imediatamente. Ela se aproxima devagar, quase hipnotizada. Mas olha só isso. Ela pega uma das peças, observando cada detalhe com fascinação. Minha nossa! Até que o inspetor tinha razão. Isso aqui é único. Sem resistir, ela leva as joias até o pescoço, experimentando, admirando-se. Agora sim, eu vou ser a mais linda daquele baile. Ela gira levemente, imaginando a própria entrada triunfal. E pensar que eu quase entreguei isso de mão beijada por 20 contos de réis. Que desperdício teria sido. Mas então, um barulho. Passos. Virgínia congela. Seu coração dispara. Ela rapidamente arranca as joias do pescoço e as joga de volta ao sofá, tentando disfarçar. Seu olhar se volta lentamente para trás. E ela vê Diógenes, Fortunato, Lúcia e toda a sua família, todos parados, observando. O silêncio que se forma é esmagador. Virgínia tenta reagir, completamente desesperada. Eu posso explicar. Não é nada disso que vocês estão pensando. Diógenes dá um passo à frente. O olhar dele não é mais de raiva, é de decepção profunda. Não precisa explicar. A voz dele sai baixa, mas carregada. Eu já ouvi o suficiente. Vi o suficiente. Sua ambição, sua inveja, seu completo descontrole. Virgínia balança a cabeça, tentando negar. Não, papai, eu só queria. Queria o quê? Corta ele. Firme. Destruir mais uma vez a vida de alguém? O silêncio pesa. Lúcia então avança um passo. Seu olhar é firme, seguro e quase frio. Agora não resta dúvida para ninguém. Ela encara diretamente Virgínia. A verdade apareceu. E dessa vez, sem chance de manipulação. Virgínia tenta manter a postura, mas já está completamente abalada. Você armou isso, não foi? Isso é uma armadilha. Lúcia não nega, apenas responde, com calma. Eu só deixei você agir. O resto, você fez sozinha. Fortunato se aproxima. Sério, analisando a situação. Isso aqui é grave, muito grave. Lúcia então se volta para ele, decidida. Delegado, eu quero formalizar uma denúncia. Ela aponta para Virgínia. Ela armou contra mim, tentou me incriminar e agora tentou levar as minhas joias. Virgínia entra em desespero. Não, isso não é verdade. Eu não peguei nada. Eu só... Mas sua própria fala se perde. Diógenes ergue a mão, interrompendo tudo. Calma. Todos olham para ele. Ele respira fundo, ainda tentando conter a própria revolta. Eu não vou impedir que minha filha arque com as consequências do que fez. Virgínia olha para ele, completamente desesperada. Papai, por favor. Você não pode deixar isso acontecer. Mas ele não cede. Mas antes, ela tem uma promessa a cumprir. Lúcia estreita o olhar, já entendendo. O baile. Diógenes confirma com a cabeça. Exatamente. Ele encara Virgínia, firme, sem espaço para discussão. Você vai cumprir o que foi determinado. Vai pedir desculpas, diante de todos. Virgínia sente o golpe como nunca antes. Sua respiração falha. Seus olhos se enchem de lágrimas dessa vez, reais. Mas não há mais saída. Lúcia observa tudo em silêncio, sem comemorar, sem reagir, apenas assistindo, como alguém que finalmente colocou cada peça no lugar certo. E agora? Vê o jogo chegar ao seu ponto decisivo. O baile começa com todo o esplendor esperado, mas a atmosfera no salão está longe de ser apenas festiva. A música toca, os convidados circulam, mas os olhares se cruzam com segundas intenções, carregados de comentários não ditos. Há um clima evidente de expectativa, como se todos soubessem que aquela noite não seria comum e que algo maior ainda está por acontecer. As portas se abrem e o coronel Casimiro entra acompanhado de seus filhos e de Graça. A presença deles chama a atenção imediatamente, mas não pela imponência de sempre. Desta vez, o que o cerca é um silêncio incômodo, rapidamente preenchido por cochichos. É ela.
Não resta dúvida, foi longe demais dessa vez. E pensar que sempre se achou acima de todos. Graça sente o impacto como um golpe direto. Seus olhos percorrem o salão e encontram apenas reprovação. Sua respiração se altera e ela tenta manter a compostura, ainda que visivelmente abalada. Casimiro, estão todos olhando. Isso está insuportável, murmura, tentando disfarçar o desespero. O coronel não suaviza o tom, nem tenta proteger. Você devia ter pensado nisso antes de agir. Agora aguente as consequências. Ana Maria, constrangida, tenta amenizar a situação, mas também está visivelmente afetada. É melhor a gente só ficar em um canto. Evitar mais exposição. Mas Mirim observa tudo com um olhar diferente, quase interessado. Não adianta se esconder. Hoje ninguém aqui vai passar despercebido. Enquanto isso, do outro lado do salão, Lúcia já está presente, e sua presença muda completamente a dinâmica do ambiente. Ela não precisa anunciar sua chegada. Aos poucos, os olhares se voltam naturalmente para ela, mas desta vez não há desconfiança, há respeito. Ela caminha com segurança, sustentando cada olhar com firmeza, vestindo um modelo elegante, feito por suas próprias mãos, que valoriza sua imagem sem exageros. As joias que antes foram motivo de acusação, agora brilham como símbolo de sua vitória, refletindo não apenas luz, mas a verdade que foi finalmente reconhecida. Vera se aproxima, emocionada com o que vê. Você percebe o que está acontecendo? Ninguém mais ousa te olhar com dúvida? José completa, com orgulho evidente. Hoje, você não precisa dizer nada. A sua presença já responde por tudo. Lúcia observa o salão com calma, absorvendo cada detalhe daquele momento. O silêncio respeitoso que se forma ao seu redor, os olhares que antes a julgavam e agora a admiram, tudo confirma aquilo que ela lutou para recuperar. Com um leve suspiro, ela comenta, quase como um pensamento em voz alta: a verdade pode até ser questionada, mas nunca consegue ser escondida por muito tempo. Nesse instante, um novo burburinho toma conta do salão. As atenções se voltam novamente para a entrada. Virgínia aparece, mas não como a jovem impecável que sempre fez questão de ser. Desta vez, sua imagem é completamente diferente. O vestido simples, sem qualquer destaque, e a ausência total de joias criam um contraste chocante com a figura que ela sempre construiu. Os olhares que recaem sobre ela são duros, julgadores e nem tentam disfarçar. Olha só, quem diria? Nunca imaginei ver ela assim. A queda foi grande. Virgínia sente cada palavra, cada olhar. Seu corpo está tenso. Sua expressão denuncia o esforço para não desmoronar, mas ainda assim ela segue em frente, porque sabe que não tem escolha. Diógenes a observa do centro do salão, com um olhar firme e inegociável. Ele não diz nada, apenas indica o palco com um gesto discreto. Virgínia hesita, mas entende o recado. Subir naquele palco não é mais uma opção, é uma obrigação. Ela caminha lentamente, como se cada passo pesasse mais que o anterior. Ao subir, encara a multidão, mas não encontra apoio em nenhum rosto, apenas expectativa e julgamento. A música para, o silêncio se impõe. Ela respira fundo, tentando encontrar forças. Eu preciso dizer algo. A voz sai fraca, insegura. Eu acusei Lúcia injustamente. Inventei coisas. Tentei fazer todos acreditarem em uma mentira. O salão reage com murmúrios, alguns já demonstrando indignação. Eu errei, e estou aqui para pedir desculpas, publicamente. Mas antes que consiga sustentar a fala, as vaias começam, primeiro discretas, depois mais intensas. Isso não apaga nada. Devia responder na justiça. Vergonha. Virgínia perde completamente o controle. As lágrimas descem sem que ela consiga conter, e sua postura desmorona diante de todos. Sem conseguir suportar a pressão,
Ela desce do palco às pressas e atravessa o salão, fugindo dos olhares e das reações. Lúcia acompanha toda a cena com atenção, sem interferir, mas completamente consciente do significado daquele momento. Ao perceber que o silêncio começa a se restabelecer, ela decide agir e sobe ao palco com calma, atraindo novamente a atenção de todos. Ao chegar ao centro, ela encara o público com firmeza, mas sua expressão carrega emoção genuína. Eu não posso fingir que esses últimos dias foram fáceis. Ser acusada, ser julgada, ver tudo o que eu construí ser colocado em dúvida é algo que marca. O salão escuta atentamente. Mas hoje eu não estou aqui para alimentar rancor. Estou aqui porque a verdade finalmente apareceu. Ela faz uma pausa, permitindo que suas palavras se assentem. E quando a verdade aparece, ela não precisa gritar. Ela simplesmente se impõe. Os primeiros aplausos começam. Eu aprendi que a nossa honra não está no que dizem sobre nós, mas no que somos capazes de sustentar mesmo quando tentam nos derrubar. Agora os aplausos crescem. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, que a minha honra continua intacta. O salão responde com aplausos calorosos. Alguns se levantam, reconhecendo não apenas a inocência de Lúcia, mas sua força. Ela desce do palco sendo cumprimentada, recebendo olhares de respeito e admiração. Internamente, sente algo que há dias não sentia: paz. Do lado de fora, Virgínia tenta escapar, atravessando a saída quase sem enxergar por conta das lágrimas. Mas ao cruzar a porta, ela para bruscamente. O delegado está ali, esperando, imóvel, impassível. Ele a encara com firmeza. Aonde você pensa que vai? Virgínia sente o desespero tomar conta. Seus olhos se arregalam, sua respiração trava. E naquele instante, a realidade se impõe de forma definitiva. A humilhação pública foi apenas o começo. Agora, ela terá que enfrentar as consequências. O clima é de pura tensão. Preocupada se o plano contra Lúcia irá funcionar, Virgínia anda de um lado para o outro, claramente incomodada, enquanto Graça permanece sentada, observando tudo com um olhar frio e calculista. Virgínia para de repente, cruza os braços e encara Graça com desconfiança. Mas e agora, Graça? O que a gente faz? Dispara, sem esconder o nervosismo. O tal inspetor veio justamente para isso, para confirmar que as joias não são as mesmas. A gente está encurralada. Graça levanta os olhos lentamente, como se aquela preocupação fosse quase ingênua. Um leve sorriso surge em seus lábios, carregado de sarcasmo. Encurralada? Não seja dramática, Virgínia. Sempre existe uma saída. Virgínia franze o senho, irritada com a calma da comparsa. Saída? Você tá vendo alguma que eu não tô? Porque, sinceramente, dessa vez não tem como escapar. Graça então se levanta com elegância, se aproximando devagar, como quem saboreia cada segundo da tensão. O nosso trabalho não é fugir, é mudar o jogo, diz, em tom baixo e firme. Se o inspetor veio para dizer a verdade, a gente só precisa convencer ele a contar outra. Virgínia arregala os olhos, surpresa, e dá um passo para trás. Espera, você tá falando sério? Questiona, quase em choque. Porque se for isso que eu tô pensando, a gente não tá mais falando de fofoca ou intriga. Graça inclina a cabeça, divertida com a reação. Finalmente você entendeu. Virgínia solta uma risada nervosa, passando a mão pelo cabelo, ainda tentando processar. Isso é arriscado demais, e caro também, muito caro, diz, olhando diretamente para Graça. Se você está querendo comprar o silêncio, ou melhor, a mentira daquele homem, a gente vai precisar de muito dinheiro. Graça se aproxima ainda mais, diminuindo o espaço entre elas, e abre um sorriso confiante, quase provocador. Dinheiro nunca foi um problema para mim, minha querida. Ela dá uma leve pausa, como se saboreasse a própria superioridade. Eu entro com o dinheiro e você entra com o que tem de melhor. Virgínia levanta uma sobrancelha, desconfiada. E o que exatamente seria isso? Graça solta uma risadinha baixa.
olhando-a de cima a baixo. Seu charme, sua lábia, essa sua cara de inocente que engana qualquer um. Virgínia cruza os braços novamente, mas agora com um leve sorriso surgindo. Você sabe mesmo jogar, não sabe? Graça responde, sem hesitar. Eu não jogo, Virgínia. Eu ganho. As duas se encaram por alguns segundos. O silêncio que se forma não é de dúvida, mas de cumplicidade. Aos poucos, um sorriso cúmplice surge no rosto de Virgínia. Então tá, vamos fazer isso. Mas se der errado, Graça a interrompe, firme. Não vai dar, porque eu não pretendo perder. Virgínia respira fundo, ainda com um brilho de receio no olhar, mas já completamente envolvida pelo plano. A Lúcia não faz ideia do que está prestes a acontecer. Graça vira de costas, caminhando com elegância, e finaliza com frieza. E é exatamente assim que eu gosto. O silêncio toma conta da casa. Graça entra apressada no quarto, fecha a porta com cuidado e ainda gira a chave 2 vezes, como se quisesse garantir que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse interromper o que está prestes a fazer. Ela respira fundo, olha ao redor e caminha decidida até o cofre de Casimiro. Por um instante, hesita, mas logo o olhar endurece. Seus dedos deslizam pela fechadura enquanto digita a senha com precisão. O clique da abertura ecoa no quarto como um sinal de perigo. Quando a portinhola se abre, seus olhos brilham diante da quantidade de dinheiro. Olha só isso, uma fortuna guardada a 7 chaves, murmura com um meio sorriso. Ela passa a mão pelas notas, quase como se estivesse acariciando o poder. Espero que o coronel não dê falta, mas, convenhamos, o que é dele também é meu. Ou ele acha que eu vivo aqui de enfeite? Sem perder tempo, Graça começa a pegar várias notas e as coloca dentro da bolsa. Cada movimento é rápido, calculado, mas carregado de tensão. Ao fechar o cofre, seu semblante muda. A segurança dá lugar a um leve nervosismo. Ela ajeita o vestido, respira fundo e caminha até a porta. Ao abri-la, congela. Casimiro está ali. Os dois se encaram por alguns segundos. O olhar dele é firme, desconfiado. O dela, forçado, tentando disfarçar. Indo a algum lugar? Pergunta ele, cruzando os braços lentamente. Graça força um sorriso, mas a voz entrega um leve tremor. Eu vou me encontrar com umas amigas no café. Sabe como é? Faz tempo que não saio. Casimiro não responde de imediato. Seus olhos descem lentamente até a bolsa que ela segura com força. E o que você está levando aí? Questiona, dando um passo à frente. Essa bolsa tá diferente, mais pesada. Graça aperta a alça da bolsa. Por um segundo perde a fala, mas logo recupera a pose. Impressão sua, responde, soltando uma risadinha nervosa. Eu prometi levar umas maquiagens para a irmã da Virgínia. Coisa de menina, você não entenderia. Casimiro levanta uma sobrancelha, claramente não convencido. Maquiagem? Tudo isso? Tá levando a loja inteira? Graça suspira, fingindo impaciência, e vira o rosto. Ah, Casimiro, por favor, você tá desconfiando de mim agora? Que coisa feia! Ela se aproxima, toca levemente no braço dele, numa tentativa clara de manipulação. Eu só quero sair um pouco... distrair a cabeça. Ou isso também virou problema? Casimiro mantém o olhar fixo nela por mais alguns segundos. O clima pesa. Graça sustenta o olhar, até que ele finalmente recua. Vai, mas não demora. Claro que não, responde ela, rápida demais. Sem esperar mais perguntas, Graça se afasta pelo corredor. Seus passos são firmes, mas o coração dispara. Assim que vira a esquina e sai do campo de visão do marido, seu rosto endurece novamente. Casimiro permanece parado por alguns segundos, até soltar um suspiro desconfiado. Tem coisa errada aí. Ele olha para os lados, certificando-se de que ninguém está por perto, e chama em voz baixa. Tonho, vem cá! Tonho aparece, curioso. O senhor chamou?
Casimiro se aproxima ainda mais, em tom conspiratório. Fica de olho na minha esposa. Ela tá estranha demais. Tonho franze o senho, tentando entender. Estranha como? O senhor acha que ela... Ele hesita, mas acaba soltando. Vai se encontrar com outro homem. Casimiro solta um leve bufar, quase ofendido com a ideia. Não, claro que não. Graça pode ser muita coisa, mas não é burra a esse ponto. Ele então estreita os olhos, pensativo. Mas ela também não tá indo encontrar essas tais amigas, disso eu tenho certeza. Tonho engole seco, já sentindo o peso da responsabilidade. Quer que eu siga ela? Casimiro encara a direção por onde Graça saiu, tomado pela desconfiança. Siga. E não perde ela de vista nem por um segundo. Eu quero saber exatamente onde ela vai e com quem ela vai se encontrar. Tonho assente, decidido. Pode deixar, padrinho. Eu vou descobrir tudo. Casimiro fica sozinho, olhando fixamente para o vazio, enquanto a desconfiança cresce dentro dele. Se a Graça estiver escondendo alguma coisa de mim, ela vai se arrepender. Do lado de fora, Graça entra no carro sem imaginar que está sendo vigiada e que o jogo perigoso que decidiu começar pode estar prestes a sair do controle. O carro segue pela estrada de terra, levantando poeira, enquanto o silêncio dentro do veículo começa a ficar cada vez mais incômodo. Graça mantém o olhar fixo para a frente, mas sua expressão denuncia que algo a incomoda profundamente. Não demora muito para ela perceber, Tonho não para de observá-la pelo retrovisor. Os olhos dele sobem e descem, rápidos, cautelosos, mas constantes. Graça estreita o olhar, irritada, e inclina levemente a cabeça. O que foi, hein? Perdeu alguma coisa na minha cara? Dispara, com voz afiada. Tonho se assusta, quase deixando o volante escapar por um segundo. Não, dona Graça. Não perdi nada. Não, responde, engolindo seco. Graça solta um suspiro carregado de desprezo e cruza os braços. Então faz o seu trabalho direito e olha para a estrada. Eu não te pago para ficar me espionando. A frase sai carregada de indireta e Tonho sente o golpe. Claro. Desculpa, senhora, murmura, tentando se recompor. Mas o clima já azedou. O silêncio volta, só que agora ainda mais pesado. Graça começa a resmungar baixinho, deixando escapar pequenas alfinetadas. Motorista hoje em dia acha que é investigador, cada uma. Tonho aperta o volante com mais força. Um frio percorre sua espinha. Ele sabe que não pode errar. Afinal, está ali por ordem de Casimiro. Se ela desconfiar de mim, eu tô perdido, pensa, tenso. Mesmo assim, não resiste. Em outro momento, seus olhos voltam discretamente para o retrovisor, tentando entender o comportamento estranho da madame. Graça percebe, e dessa vez não fala nada, apenas sorri de canto, um sorriso frio, como se já tivesse entendido tudo. Minutos depois, o carro para na praça da cidade. Graça abre a porta com elegância, desce sem olhar para trás e ajeita a bolsa contra o corpo, protegendo o conteúdo. Pode ir, eu me viro daqui, diz, seca. Tonho assente com a cabeça, mas não liga o carro. Fica ali observando. Sim, senhora. Graça se afasta com passos firmes, olhando discretamente ao redor até avistar Virgínia. As duas se encontram rapidamente, trocam um olhar cúmplice e começam a caminhar juntas, falando baixo. Dentro do carro, Tonho acompanha cada movimento, atento. Bom, pelo menos ela tá com a moça, murmura, aliviado por um instante. Mas logo sua expressão muda, desconfiada. Mas o padrinho não ia mandar eu seguir ela à toa. Tem coisa aí, melhor não vacilar. Ele se ajeita no banco, decidido a continuar vigiando. Vou ficar de olho, nem que seja de longe. De repente, toque-toque. Um som seco no vidro faz Tonho dar um pulo. Ele vira o rosto rapidamente e se depara com Lúcia. A presença dela ali é inesperada.
O olhar da jovem carrega preocupação, mas também uma certa urgência. Será que a gente pode conversar rapidinho? Pergunta ela com delicadeza. Tonho fica sem reação por um instante. Seus olhos se dividem entre Lúcia e Graça, que já se afasta ao lado de Virgínia, quase sumindo na esquina. Agora não, justo agora. Pensa, indeciso. Ele volta a olhar para Lúcia, claramente dividido. Lúcia, eu tô meio ocupado, tenta argumentar, sem muita convicção. Lúcia percebe a hesitação e dá um passo mais próximo do carro, baixando um pouco a voz. Eu prometo que é rápido. Eu só precisava de alguém de confiança, e você foi a única pessoa que eu pensei. A sinceridade dela desmonta qualquer resistência. Tonho respira fundo, passa a mão no rosto e olha mais uma vez na direção onde Graça desapareceu. Se eu perder ela de vista, o padrinho me mata, pensa, aflito, mas ao mesmo tempo, algo no olhar de Lúcia o faz ceder. Ele abre a porta do carro, ainda inseguro. Tá bom, mas tem que ser rápido mesmo. Lúcia assente, aliviada. Obrigada. Você não sabe o quanto isso é importante para mim. Tonho fecha a porta atrás de si, mas antes de se afastar completamente, lança um último olhar para o caminho por onde Graça seguiu. O conflito está estampado em seu rosto. Espero não me arrepender disso, murmura, quase em silêncio. E enquanto ele decide dar atenção a Lúcia, Graça e Virgínia seguem livres pela cidade, cada vez mais próximas de colocar o plano em prática sem imaginar que, por muito pouco, poderiam ter sido descobertas. A praça da cidade segue movimentada, mas, em um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos, Graça e Virgínia caminham lado a lado. As duas mantêm a postura elegante, mas o olhar atento denuncia que não estão ali por acaso. Atenção e expectativa. Virgínia olha discretamente ao redor, aproximando-se um pouco mais de Graça. Tem certeza que ele vem mesmo? Pergunta, em tom baixo, mas carregado de desconfiança. Graça nem desacelera o passo, apenas levanta o queixo confiante. Homens como ele sempre vêm, principalmente quando acham que vão sair ganhando alguma coisa. Virgínia solta um leve sorriso de canto, ou quando são chamados por uma mulher, alfineta, com certo sarcasmo. Graça lança um olhar rápido, quase repreensivo. Então trate de fazer bem o seu papel, porque hoje, minha querida, você vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Antes que Virgínia responda, um homem surge ao longe, bem vestido, postura firme e um olhar observador que analisa tudo ao redor. Graça diminui o ritmo, encarando-o com atenção. É ele, diz, firme. As duas param. O homem se aproxima, curioso, medindo cada passo. Graça dá um passo à frente, assumindo o controle da situação. Senhor Botelho? Pergunta com um sorriso calculado. O homem ergue levemente as sobrancelhas, analisando as duas mulheres da cabeça aos pés. Sou eu mesmo, responde, com um leve tom de desconfiança. Imagino que sejam as senhoras que marcaram esse encontro um tanto misterioso. Virgínia não perde tempo, dá um passo à frente com elegância e estende a mão com um sorriso encantador. Senhorita, muito prazer, diz, suavemente. Botelho segura a mão dela, mas não desvia o olhar. Pelo contrário, parece intrigado. Ele leva a mão aos lábios, num gesto galanteador, mas carregado de intenção. O prazer é todo meu, murmura. Mas confesso que estou curioso. A que devo a honra de receber um convite tão exclusivo? Virgínia solta uma leve risada, inclinando a cabeça de forma sutil, mantendo o jogo. Digamos que temos interesses em comum. Graça observa a cena em silêncio, atenta a cada reação do inspetor. Seus olhos analisam, calculam, esperam o momento certo de intervir. Virgínia continua, agora com um tom mais insinuante. E eu posso garantir que o senhor não vai se arrepender de ter vindo. Muito pelo contrário,
Botelho cruza os braços, ainda desconfiado, mas claramente interessado. Isso me parece promissor, mas eu prefiro não trabalhar com suposições. Gosto de saber exatamente onde estou me metendo. Graça então se aproxima, entrando na conversa com firmeza. E vai saber. Mas tudo tem seu tempo, inspetor. Algumas conversas exigem discrição. Ela olha ao redor, propositalmente, como se reforçasse o clima de segredo. Botelho acompanha o gesto e volta a encará-las, agora mais sério. Discrição, eu entendo. O que eu não gosto é de armadilha. Virgínia sorri, quase ofendida. Armadilha? O senhor acha mesmo que perderíamos nosso tempo com isso? Graça completa, com frieza. Se fosse uma armadilha, o senhor já teria percebido. Homens experientes como você não caem tão fácil, não é mesmo? Botelho sustenta o olhar de Graça por alguns segundos e então solta um leve sorriso. Vejo que estou lidando com mulheres interessantes. Virgínia aproveita a brecha e dá mais um passo, diminuindo a distância entre eles. E o senhor ainda não viu nada, diz, em tom provocador. O clima esquenta. O jogo está em andamento. Graça então inclina levemente a cabeça, firme. Vamos direto ao ponto. O senhor veio à cidade por causa de umas joias, não veio? O semblante de Botelho muda na hora. A leve descontração dá lugar à atenção total. Continue, diz ele, agora sério. Virgínia troca um olhar rápido com Graça e então volta a encará-lo. Digamos que podemos facilitar muito o seu trabalho. E, em troca, o senhor também pode facilitar o nosso. Botelho estreita os olhos. Facilitar? Como exatamente? Graça dá um passo à frente, ficando lado a lado com Virgínia. Isso, inspetor, é o tipo de detalhe que não se discute no meio da rua. Um silêncio se instala. O vento sopra levemente. A tensão cresce. Botelho observa as duas e, apesar da desconfiança, a curiosidade fala mais alto. Muito bem, responde, decidido. Eu vou ouvir o que vocês têm a dizer, mas espero que isso valha o meu tempo. Virgínia abre um sorriso vitorioso, trocando um olhar cúmplice com Graça. Ah, pode ter certeza, diz ela, com segurança. Vai valer muito mais do que o senhor imagina. As três figuras seguem juntas, se afastando da praça, enquanto o jogo perigoso começa oficialmente. E, sem que percebam, cada passo dado ali aproxima todos de uma verdade que pode destruir muito mais do que uma simples reputação. A cidade parece menor naquele momento, não pelas ruas, mas pelo peso dos olhares. Tonho caminha ao lado de Lúcia, e a cada passo que dão, cochichos surgem, portas se fecham, olhares atravessam como lâminas. Uma mulher sussurra com a vizinha. Um homem encara sem disfarçar. Uma criança aponta e é puxada pela mãe. Tonho percebe tudo. Seu maxilar se contrai. Lúcia, por outro lado, mantém a cabeça baixa, tentando fingir que não vê, mas sente. Depois de alguns passos em silêncio, ela suspira, cansada. Não adianta você responder com outros olhares. Não vai mudar nada. Tonho vira o rosto, indignado. Mas isso é um absurdo. Eles nem sabem da verdade e já te condenaram. Lúcia dá um leve sorriso triste, como quem já esperava por aquilo. É assim que funciona. As pessoas preferem acreditar no pior. Dá menos trabalho do que pensar. Tonho balança a cabeça, inconformado. Mas hoje isso acaba. Quando esse inspetor falar, todo mundo vai ter que engolir essas acusações. Lúcia para por um segundo. Respira fundo. O olhar dela se perde no vazio. Vai acabar, mas não vai ser tão simples assim. Ela volta a caminhar, mais devagar. Hoje vão analisar as joias. A verdade vai aparecer. Eu sei disso. Mas Tonho percebe a hesitação. Mas o quê? Ela o encara, pela primeira vez com os olhos marejados. Eu tô com medo, Tonho. Muito medo. Ele suaviza a expressão, tentando transmitir segurança. Medo de quê? Se você não fez nada,
Não tem com o que se preocupar. Lúcia nega com a cabeça, aflita. Não é só sobre provar que eu sou inocente. É sobre o que já fizeram comigo. Ela olha ao redor, vendo mais uma vez os olhares atravessados. Mesmo que tudo se esclareça, essas pessoas vão esquecer? Ou vão continuar me olhando assim, como se eu fosse uma criminosa? Tonho fica em silêncio por um instante. Aquilo o atinge. Você acha mesmo que o inspetor pode mentir? Pergunta ele. Mais sério agora. Lúcia respira fundo antes de responder. Diante do delegado? Acho difícil, mas o problema nunca foi só a lei. O problema são as pessoas. Ela aperta as mãos, nervosa. E se eu nunca mais conseguir trabalhar? E se ninguém mais confiar em mim? E se eu não puder mais andar nessa cidade sem ser julgada? A voz dela falha. Tonho não pensa duas vezes. Se aproxima e a envolve em um abraço firme. Ei, olha para mim, diz, tentando acalmá-la. Eu duvido que isso vai acontecer. E mesmo que aconteça, você não vai estar sozinha. Eu tô com você nessa batalha. Lúcia fecha os olhos por um instante, se permitindo aquele apoio. Eu posso ir com você até a delegacia. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Mas ela se afasta, nervosa, quase assustada com a ideia. Não, não, por favor, diz, apressada. Eu prefiro ir sozinha. Eu não quero te envolver nisso. Já tem gente demais falando. Eu não quero que você vire alvo também. Tonho franze o senho, incomodado. Eu não me importo com o que falam. Lúcia segura o braço dele, firme. Mas eu me importo. E foi por isso que eu te chamei. Porque eu preciso te pedir um favor. Tonho a encara, curioso e atento. Que favor? Ela hesita por um segundo, como se estivesse medindo cada palavra. Se alguma coisa der errado, se tentarem distorcer a verdade, eu preciso que você conte o que viu hoje. Tonho arregala os olhos. O que eu vi? Você viu quem a Graça encontrou. Você viu que ela não estava indo encontrar amigas. O peso daquilo cai sobre ele. Agora tudo começa a fazer sentido. Você acha que... Ele não termina a frase. Lúcia apenas confirma com o olhar. Eu não sei o que elas estão tramando, mas eu sinto que não é coisa boa. Tonho respira fundo, agora ainda mais dividido. Tá, eu prometo. Se precisar, eu falo. Lúcia sorri, aliviada. Obrigada, de verdade. A movimentação na cidade segue intensa, mas agora com um clima ainda mais carregado. Adonis caminha atento, fazendo sua ronda habitual, quando algo chama sua atenção de imediato. Ele diminui o passo, estreita os olhos e observa melhor. Ao longe, ele vê Botelho. Mas o que realmente o faz parar não é o inspetor, e sim a companhia dele. Virgínia e Graça. Os três conversam de forma próxima, quase íntima demais para um simples encontro casual. Não há distância, não há formalidade, há cumplicidade. Adonis franze o senho, claramente desconfiado. Aquele não é o inspetor que veio analisar as joias? Murmura, para si mesmo. O que ele está fazendo com a filha do banqueiro e com a esposa do coronel? Ele inclina levemente o corpo, tentando escutar algo, mas está longe demais. Isso não está certo. Não está mesmo. Seu instinto fala mais alto. Algo ali não combina. E Adonis não é homem de ignorar esse tipo de sinal. Sem perder mais tempo, ele muda o rumo e segue direto para a casa de José. Ao chegar, bate firme na porta. José aparece e já o recebe com um olhar tenso, como se esperasse por aquele momento. Imagino que veio buscar minha sobrinha para a cariação, não é? Diz sério. Eu já vou chamá-la, mas antes mesmo que ele se vire, Lúcia surge ao lado de Vera. Sua postura é firme, mas o olhar ainda carrega o peso de tudo que vem enfrentando. Não precisa, tio. Eu já estou aqui, diz, respirando fundo. Ela encara Adonis diretamente. Só não entendi o motivo de um policial vir nos escoltar.
Isso é realmente necessário? Adonis hesita por um segundo. Ele desvia o olhar, como se medisse as palavras. São ordens do delegado, responde, em tom contido, para garantir que a senhorita compareça. A resposta soa mais dura do que ele gostaria. Lúcia percebe, por um instante, o olhar dela vacila, mas logo se firma novamente. Eu nunca faltaria, diz, com dignidade. Uma das coisas que eu mais prezo é a minha honra. Vera segura a mão da filha, orgulhosa, mas também apreensiva. Lúcia então dá um passo à frente, decidida. Agora vamos. Eu não quero dar mais motivos para ninguém duvidar de mim. Adonis apenas assente, respeitando a postura dela. Ao saírem da casa, o cenário se repete, mas agora ainda pior. Os olhares, os cochichos, as portas entreabertas. Dessa vez, a presença de Adonis ao lado de Lúcia só alimenta ainda mais os comentários. Olha lá, até polícia ela tá precisando agora, sussurra alguém. Eu sempre desconfiei, diz outro. Vera baixa o olhar, claramente abalada. José aperta os punhos, tentando conter a revolta. Mas Lúcia segue de cabeça erguida. Mesmo com os olhos marejados, mesmo com o coração apertado, ela não se permite abaixar. Eu não vou me esconder. Não fiz nada de errado, murmura quase como um mantra. Adonis observa aquilo em silêncio. A postura dela começa a mexer com ele. Tem alguma coisa errada nessa história. E não é com essa moça. Pensa, cada vez mais desconfiado. Enquanto isso, na fazenda, o clima também muda. Tonho chega apressado, visivelmente inquieto. Mal desce do carro e já é surpreendido por Casimiro, que surge na porta com o olhar carregado. Cadê a minha esposa? Pergunta direto. Achei que você ia trazer ela de volta. Tonho engole seco, sem saber exatamente por onde começar. Me desculpa, padrinho. Eu não consegui ficar de olho nela o tempo todo. Casimiro se aproxima, impaciente. Como assim não conseguiu? Eu te dei uma ordem. Tonho se apressa em explicar. Eu tentei, mas quando eu fui falar com ela, Dona Graça disse que ia direto para a delegacia, para acompanhar a acariação das joias da Lúcia. Ele hesita por um instante. Eu até pensei em ir atrás, mas Casimiro o interrompe, levantando a mão. Mas o quê? Tonho abaixa o olhar. Mas ela me despistou. O silêncio cai pesado entre os dois. Casimiro vira de costas, passa a mão pelo rosto, claramente tentando controlar a irritação. Tem coisa acontecendo, e não é pouca coisa. Ele respira fundo e então completa, com a voz mais grave. Eu fui até o meu cofre e tinha dinheiro faltando. Tonho arregala os olhos, surpreso. Dinheiro? Como assim? Casimiro se vira rapidamente, encarando-o. Desfalque. E dos grandes. Tonho engole seco, tentando processar. O senhor tá achando que foi a Dona Graça? Casimiro não responde de imediato. Apenas encara o vazio por alguns segundos, como se estivesse ligando todos os pontos. Eu não sei ainda, diz por fim. Mas tudo indica que sim. Ele então dá um passo firme em direção ao carro. E se ela mexeu no meu dinheiro, é porque tem coisa muito errada por trás disso. Tonho se aproxima, já tenso com o rumo da situação. O que a gente faz agora? Casimiro abre a porta do carro com força. A gente vai até essa delegacia e vai descobrir o que está acontecendo de uma vez por todas. Ele encara Tonho, sério. Eu quero essa história esclarecida, custe o que custar. Tonho apenas assente, sentindo o peso daquilo tudo. Enquanto isso, na cidade, Lúcia caminha rumo ao seu julgamento. E, ao mesmo tempo, o cerco começa a se fechar para quem achou que poderia manipular a verdade. A tensão já toma conta da rua antes mesmo de Lúcia chegar. A frente da delegacia está lotada. Pessoas cochicham, apontam, julgam,
como se já tivessem dado o veredito antes mesmo da verdade aparecer. Assim que Lúcia surge ao lado de Adonis, Vera e José, os murmúrios viram gritos. É ela! Eu falei que essa moça não era de confiança. Queremos justiça. Devolve o que você roubou. Lúcia sente o corpo pesar. Por um instante, seus passos vacilam, mas Adonis rapidamente se coloca à frente, firme, abrindo caminho no meio da multidão. Chega! Deixem ela passar! Aqui não é tribunal de rua! Dispara, com autoridade. Vera segura a mão da filha com força, visivelmente abalada. Filha, não escuta isso. Lúcia respira fundo, tentando se manter firme, mesmo com os olhos marejados. Eu não fiz nada. Eu não vou me esconder, murmura, mais para si mesma. Com dificuldade, eles conseguem entrar na delegacia. Mas o clima lá dentro não é mais leve. Pelo contrário, é ainda mais sufocante. E então, Lúcia vê Virgínia, impecável, postura firme, olhar frio, Graça, com aquele ar de superioridade, como se estivesse assistindo a um espetáculo. E Diógenes, sério, observando tudo. Lúcia franze o senho, desconfiada. O que vocês estão fazendo aqui? Questiona, sem esconder a surpresa. Graça abre um sorriso lento, venenoso. Ora, viemos acompanhar. Afinal, quando o nome de uma pessoa respeitável é envolvido em escândalo, toda a sociedade se interessa, não é? Virgínia completa, com falsa doçura, principalmente quando se trata de alguém que chegou causando tanto alvoroço. Lúcia fecha o semblante. Mas antes que responda, o delegado surge, interrompendo qualquer confronto. Chega de conversa. Vamos começar. O silêncio se instala. Botelho se posiciona diante das joias. Abre sua maleta com calma excessiva, quase como se quisesse prolongar a tensão. Cada peça é analisada com cuidado, virada contra a luz, observada nos mínimos detalhes. O som do metal sendo tocado ecoa na sala. Lúcia observa tudo, imóvel. Mas por dentro, seu coração dispara. Tem alguma coisa errada, eu tô sentindo. Ela aperta as mãos, nervosa. Vera percebe e segura firme. Confia, a verdade vai aparecer. Do outro lado, Virgínia e Graça trocam olhares discretos, seguidos de pequenos sorrisos. Sorrisos de quem acha que já venceu. Adonis observa aquilo de longe, e sua desconfiança só aumenta. Ele então se aproxima de Diógenes, falando baixo, quase sem mover os lábios. Eu não sabia que a sua filha conhecia o inspetor. Diógenes vira o rosto rapidamente, surpreso. Como assim? Ela não conhece. Adonis mantém o olhar firme. Eu vi os três juntos hoje. Ela, a Dona Graça e o inspetor. E não parecia um encontro qualquer. O impacto é imediato. Diógenes congela por um segundo. Seus olhos se voltam lentamente para Virgínia. Ele observa, analisa e começa a perceber, enquanto todos estão tensos, ela está tranquila demais. Graça também. O que é que vocês estão aprontando? Pensa, incomodado. O clima muda. A desconfiança agora está no ar. De repente, Botelho fecha sua maleta com um estalo seco. Terminei a análise. Já tenho um resultado. O silêncio é absoluto. Lúcia dá um passo à frente, com a voz trêmula, mas firme. E então? Qual é o seu veredito? Vera segura sua mão com força. Virgínia e Graça se entreolham. E um sorriso discreto escapa. Mas antes que Botelho fale, espera. A voz de Diógenes corta o ambiente. O delegado se incomoda. Senhor Diógenes, isso pode esperar. Mas ele insiste, firme. Não, é só uma pergunta. Ele se aproxima, encarando diretamente as duas. Virgínia, Graça, o que vocês estavam fazendo com o inspetor Botelho hoje mais cedo? O silêncio pesa.
Lúcia arregala os olhos. Vera leva a mão à boca. O delegado se surpreende e imediatamente olha para Botelho, que desvia o olhar, desconfortável. Virgínia, no entanto, mantém a calma. Ela solta uma leve risada, como se aquilo fosse um absurdo. "Que isso, papai?" diz com um sorriso cínico. "Eu acabei de conhecer esse homem agora." Ela lança um olhar rápido para Lúcia. "Quem deve estar inventando isso é ela, não é mesmo?" Lúcia se revolta na hora. "Eu não disse nada." Mas Adonis dá um passo à frente, firme, sem medo. "Não foi invenção. Eu vi, com meus próprios olhos." Virgínia perde o sorriso por um instante, mas tenta disfarçar. Graça, por outro lado, não segura a irritação. "Isso é uma ultragem!" dispara indignada. "Uma acusação sem prova nenhuma." Ela aponta para Lúcia, com desprezo. "Eu aposto que ele caiu direitinho no teatrinho dessa infeliz." O sangue de Lúcia ferve. Ela avança um passo, encarando Graça com firmeza, sem baixar o olhar. "A senhora me respeite." O clima explode. Agora, não é mais só uma investigação. É um confronto direto. E a verdade está a um passo de vir à tona. O clima dentro da delegacia já está por um fio. A troca de acusações esquenta, vozes se sobrepõem, olhares se enfrentam, até que, de repente, a porta se abre com força. O barulho ecoa pela sala e corta qualquer discussão. Casimiro entra. O olhar dele é duro, carregado de fúria. A presença impõe silêncio imediato. Graça, que até então sustentava uma postura altiva, se desestabiliza na hora. "Meu bem, o que você está fazendo aqui?" pergunta, tentando disfarçar, mas a voz sai falha. Casimiro avança alguns passos, sem tirar os olhos dela. "Eu vim buscar uma resposta", diz. Frio, ele encara a bolsa que ela carrega, depois volta para o rosto da esposa. "Cadê o meu dinheiro, Graça?" O impacto é imediato. O silêncio pesa. "Eu sei que você mexeu no meu cofre", continua ele, a voz subindo. "E veio para a cidade com esse dinheiro. Era por isso que a sua bolsa estava mais pesada, não era?" Graça congela. O rosto perde a cor. O olhar denuncia tudo. Por um segundo, ela não consegue reagir. E isso é suficiente. Virgínia, ao lado, também sente o golpe. Ela se afasta discretamente e se senta, tentando desaparecer no meio da situação. "Calma, Casimiro. Você está confundindo as coisas?" Tenta Graça com um sorriso nervoso, mas ele não recua. "Eu não estou confundindo nada", rebate, furioso. "Você acha que eu sou cego? Ou pior, acha que eu sou idiota?" O clima explode de vez. O delegado se aproxima de Botelho, tentando retomar o controle. "Muito bem, já chega. Isso aqui virou um espetáculo, mas nós estamos no meio de uma acareação." Ele encara o inspetor com firmeza. Pode dar o seu resultado. E pense bem no que vai dizer, porque mentir numa investigação pode te levar direto para a cadeia. A pressão cai sobre Botelho como uma avalanche. O suor começa a surgir na testa dele. O olhar vacila. Ele olha para Graça, depois para Virgínia, e percebe que agora está sozinho. Não há mais controle. Não há mais segurança. Só pressão. Ele engole seco. As joias não são as mesmas. Começa com a voz trêmula. Lúcia fecha os olhos por um instante. Vera aperta sua mão. "Na verdade", continua ele, respirando fundo, "as joias da Lúcia são ainda mais valiosas do que as minhas." O impacto é imediato. Lúcia abre os olhos, emocionada. Vera a abraça com força. Eu sabia, murmura, aliviada. José também se aproxima, visivelmente emocionado. Do outro lado, o desespero começa a tomar forma. Graça e Virgínia trocam um olhar rápido. O plano desmorona. Diógenes dá um passo à frente, sério, encarando o inspetor. "E quanto às acusações? O que o senhor tem a dizer sobre isso?" Botelho respira fundo.
fecha os olhos por um segundo e decide. Elas me ofereceram dinheiro. Dispara. Para mentir. Para confirmar que as joias eram minhas. O silêncio que vem depois é ensurdecedor. O quê? Explode Diógenes, virando-se imediatamente para Virgínia. Casimiro também perde o controle. Eu sabia que tinha coisa errada, grita, encarando Graça. Virgínia tenta reagir. Isso é mentira. Ele está tentando se livrar. Chega! Corta Diógenes, furioso. Você já fez demais. Graça tenta se defender, desesperada. Casimiro, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você roubou meu dinheiro para comprar um homem? Dispara ele, sem dó. O caos se instala. O delegado bate na mesa, tentando impor ordem. Silêncio. Isso aqui não é feira. Ele respira fundo e toma uma decisão. Diante do que foi dito, as duas terão que passar a noite aqui até que tudo seja formalizado. Virgínia empalidece. O quê? Isso é um absurdo. Mas Diógenes intervém rapidamente, aflito. Delegado, por favor, pense bem. Isso pode destruir o nome da minha família. O conflito aumenta, mas é Lúcia quem encerra. Ela dá um passo à frente, firme, com a voz carregada de dignidade. Não, isso ainda não acabou. Todos olham para ela. A justiça precisa ser feita, mas não só aqui dentro. Ela encara Virgínia diretamente. Eu quero um pedido de desculpas, em público, na frente de todo mundo que me julgou. O pedido cai como uma sentença. Virgínia trava. Você só pode estar brincando. Não estou, responde Lúcia. Firme. Você destruiu minha reputação. Agora vai ter que consertar. O silêncio pesa. Sem saída, pressionada por todos os lados. Virgínia cede. Momentos depois, ela surge na porta da delegacia, diante da mesma multidão que antes atacava Lúcia. Agora, o cenário muda. Os olhares se voltam para ela. Virgínia engole seco. A voz quase não sai. As joias. Não são as mesmas. Começa. Com dificuldade. Lúcia é inocente. Um burburinho percorre a multidão. Surpresa, dúvida, choque. Ela fecha os olhos por um segundo e continua. E eu peço desculpas. Fui eu quem começou essa história, de propósito. O silêncio vira reação. Mas não como antes. Agora, as vaias são para ela. Vergonha. Mentirosa. Virgínia sente o peso da humilhação. Lá dentro, Lúcia observa tudo. Vera a abraça, emocionada. José coloca a mão em seu ombro, orgulhoso. E pela primeira vez, Lúcia respira aliviada. Agora sim, a verdade apareceu. E enquanto a cidade começa a mudar de lado, as máscaras finalmente caem. Virgínia atravessa a porta com o rosto duro, os olhos marejados não de arrependimento, mas de ódio. Ao seu lado, Graça caminha em silêncio, igualmente abalada, mas tentando manter a postura. Assim que se afastam um pouco da multidão, Virgínia para de repente. Isso não vai ficar assim. Dispara, com a voz baixa, mas cheia de veneno. Graça olha ao redor, preocupada com quem pode ouvir. Virgínia fala baixo. Já basta o que aconteceu hoje, mas a jovem não se contém. Seus olhos brilham de raiva. Eu fui humilhada, na frente de todo mundo, diz, apertando os punhos. E tudo por causa daquela Lúcia. Graça respira fundo, tentando manter o controle. Agora não é hora de agir, é hora de pensar. A gente cometeu um erro. Virgínia vira o rosto, ríspida. Você cometeu. Eu só entrei no seu jogo. Graça encara a jovem, séria. E agora, nós duas vamos ter que sair dele juntas. Um silêncio tenso se instala, até que Virgínia solta, fria. Eu juro, eu vou me vingar. E dessa vez, eu não vou falhar. Graça não responde, mas o olhar dela mostra que também não esqueceu. Enquanto isso, do outro lado, o clima é completamente diferente.
Lúcia sai da delegacia ao lado de Vera e José, sendo recebida com olhares agora mais suaves, até alguns pedidos de desculpas sussurrados. Mas é Tonho quem chama sua atenção. Ele se aproxima, meio sem jeito, mas com um sorriso sincero. Eu sabia que a verdade ia aparecer, diz, aliviado. Lúcia sorri, emocionada. Eu também quis acreditar nisso, mas confesso que tive medo. Tonho balança a cabeça, firme. Agora acabou. E você não está mais sozinha nessa cidade. Ele dá um passo mais perto. Você pode contar comigo para tudo, Lúcia. Tudo mesmo. Eu vou te ajudar a se estruturar aqui, a dar a volta por cima, ninguém mais vai te derrubar. Lúcia se emociona. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas dessa vez, de alívio. Por que você faz isso por mim? Pergunta, sincera. Tonho sorri, meio tímido. Porque eu acredito em você. E porque ele hesita, mas não precisa terminar. Lúcia entende. E, impulsiva, se aproxima e o beija. Um beijo sincero, intenso, cheio de sentimento acumulado. Tonho se surpreende por um segundo, mas corresponde na mesma intensidade. Ao se afastarem, os dois trocam um olhar que diz tudo. Agora eu tenho certeza, diz Lúcia com um sorriso leve. Certeza de quê? Pergunta ele. Ela segura a mão dele, que eu não tô mais sozinha. Enquanto isso, ao longe, Virgínia observa a cena. O olhar dela escurece. O amor floresce de um lado, mas do outro, a vingança acaba de nascer.